Você sabe o que acontece no corpo da mulher quando ela para de fazer sexo depois dos 40 ou até mesmo antes disso? E aí, família do Longevidade, se você está aqui porque quer viver mais e melhor, clica agora nesse botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo bombástico como esse. Hoje a gente vai falar de um assunto que rola na roda de amigos. O que acontece com o corpo das mulheres que param de fazer sexo depois dos 40 ou até antes? Vai ser descontraído, mas com infos quentes para você refletir. Fica até o final porque eu vou te dar uma dica que muda tudo. Então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal Longevidade e compartilhando com aquela pessoa que adora uma boa fofoca. Bora lá? Quando a mulher diminui ou interrompe a vida sexual, o corpo rapidamente sente falta dos hormônios do prazer e da felicidade, como a endorfina e a dopamina, que são liberadas durante a intimidade. É como se o organismo ficasse perguntando: "Ei, cadê aquela alegria toda que a gente sentia?" E isso pode desencadear mudanças que você nem imagina. Hoje vamos explorar esses efeitos com leveza, risadas e aquela conversa direta que todo mundo entende. Então prepara o coração, porque tem muita curiosidade chegando, e eu aposto que você vai se surpreender com cada detalhe dessa história tão íntima e tão importante para a saúde feminina em qualquer fase da vida. Quando a mulher passa dos 40, os hormônios já começam naturalmente a dar aquela caída, especialmente o estrogênio e a progesterona, que influenciam no humor, no sono, na energia e até no brilho da pele. Agora imagina, se além disso ela também para de ter relações. O desequilíbrio pode ser ainda maior, trazendo irritação, oscilação de humor e aquela sensação de cansaço que ninguém sabe de onde vem. O corpo sente falta das reações que o prazer provoca, das sensações que movimentam o organismo de dentro para fora. E a melhor parte, isso não é drama, é ciência. Sexo mexe com o corpo inteiro e ajuda a manter várias funções em pleno funcionamento. Por isso, muita mulher começa a se sentir diferente sem nem perceber o motivo. O mais curioso é que tudo isso acontece lá dentro, dando sinais através de pequenas mudanças do dia a dia que vão se somando até virarem um combo de transformações que afetam o bem-estar e aquela energia gostosa de viver cada momento. Outro ponto importante é a saúde íntima. Sem atividade sexual, a circulação sanguínea na região diminui e o corpo reduz a lubrificação natural, causando desconfortos e aumentando as chances de infecções. O organismo é esperto. Se ele acha que algo não está sendo usado, começa a desligar as funções, como se fosse um modo econômico que ninguém pediu. Além disso, a relação sexual funciona como um exercício, ativando músculos do assoalho pélvico e ajudando a prevenir problemas como incontinência urinária. Sexo também melhora a elasticidade da região íntima, mantendo tudo funcionando em harmonia. Quando essa área não é estimulada, pode rolar até uma sensação de desconexão com o próprio corpo, como se algo estivesse meio adormecido. E vamos combinar, desconforto íntimo é o tipo de coisa que ninguém quer lidar, especialmente quando existe solução prática e acessível para manter tudo em ordem sem complicação. Sabe aquela história de use ou perca? Pois é, com sexo não é diferente. E não para por aí. Sem sexo, muitas mulheres sentem queda na autoestima, como se estivessem menos atraentes ou menos desejadas. O que acontece é que durante a intimidade, o corpo libera ocitocina, o hormônio da conexão, que ajuda a fortalecer vínculos e aquela sensação gostosa de proximidade. Além disso, o prazer é um baita calmante natural, reduz estresse, melhora a ansiedade e ainda ajuda a dormir bem. Quando isso some da rotina, o emocional pode ficar bagunçado e aquele sentimento de solidão aparece até quando a casa está cheia. Mas atenção, isso não quer dizer que a mulher precisa de alguém para ser feliz. A questão é que o toque, a troca e a intimidade são componentes importantes da saúde humana. O corpo sente falta da química do amor e responde mostrando sinais que muitas vezes confundem quem não conhece os bastidores hormonais dessa história toda. E isso faz diferença. Mas calma, entender seu corpo é o primeiro passo para fazer escolhas que te mantenham com tesão de viver, em todos os sentidos. Agora vem a parte que muita gente não comenta, mas que muda tudo. Se tocar é um ato de saúde. E se engana quem pensa que só o sexo com outra pessoa traz benefícios. Quando a mulher se toca, se conhece e descobre o que gosta, ela ativa os mesmos hormônios do prazer, melhora a circulação, fortalece a região íntima e ainda se conecta com o próprio corpo. A masturbação é uma forma poderosa de autoconhecimento, ajuda a aumentar a autoconfiança, reduz o estresse e ainda pode aliviar cólicas e tensão.
É um carinho que vem de dentro para fora. E tem mais. Quando a mulher sabe exatamente o que ela gosta, ela consegue guiar melhor seus momentos íntimos, seja sozinha ou com alguém. O corpo ama ser lembrado e estimulado e não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, é cuidado, é saúde, é liberdade. A verdade é que se tocar pode ajudar a manter tudo funcionando bem, mesmo em períodos sem parceiro, garantindo que a mulher continue se sentindo viva, desejável e dona de si. Então calma lá. Pausar a vida sexual não significa que tudo vai desandar. Existem várias formas de manter a saúde em dia, como exercícios físicos, alimentação equilibrada e, claro, dar atenção ao próprio prazer. O importante é entender o próprio corpo, respeitar os próprios limites e nunca se sentir pressionada a nada. Cada mulher tem seu tempo, seu desejo e suas escolhas, e todas elas são válidas. O sexo pode melhorar muito a qualidade de vida, mas a mulher não depende dele para ser completa. Independente de estar com alguém ou curtindo a própria companhia, o que vale mesmo é se amar, se admirar e se colocar em primeiro lugar. Informação é poder, e quando a mulher conhece tudo isso, ela ganha autonomia para decidir o que faz bem, sem medo de julgamentos e sem seguir regras que não combinam com seu coração. Poder feminino é isso, liberdade com consciência. Muita mulher continua ativa sexualmente após os 40 e se sente ótima porque prioriza isso. E se você parou, não tem drama. O corpo se adapta e voltar é possível com paciência e, quem sabe, um papo com o médico. O importante é se sentir bem na própria pele, né? Ah, e para os maridos ou parceiras, comunicação é chave, galera. Secura não é falta de desejo, é o hormonal. E agora sim, chegou a hora que eu prometi. Se você ficou até aqui, parabéns, porque essas dicas fazem toda a diferença para manter a saúde íntima, emocional e hormonal em equilíbrio, mesmo quando o sexo não está tão presente na rotina. Primeira dica: exercícios para o assoalho pélvico, como a ginástica íntima e os famosos exercícios de Kegel. Eles ajudam a fortalecer os músculos da região, melhoram a circulação e ainda aumentam a sensibilidade e o prazer. Segunda dica: busque estímulo e autoconhecimento, seja se tocando, usando acessórios com segurança ou simplesmente redescobrindo as sensações do próprio corpo. Isso libera os mesmos hormônios do prazer e mantém tudo em funcionamento. Terceira e última dica: alimentação e hábitos aliados do desejo. Zinco, vitamina D, comidas que aumentam a circulação como gengibre e cacau, tudo isso ajuda o corpo a reagir melhor e sentir mais vida. Quarta e última dica: conversa e carinho também contam. Toque, abraço, beijo, pele com pele, tudo isso libera ocitocina e fortalece o bem-estar. Lembra, prazer não é só sexo, é cuidado com você, com sua saúde e com sua felicidade. Agora sim, missão cumprida. Você descobriu os efeitos no corpo, entendeu como se tocar a saúde e ainda saiu com dicas práticas para se sentir mais viva e conectada com seu corpo em qualquer idade. E aí, gostou de descobrir o que realmente acontece no corpo da mulher quando o sexo sai da rotina? Agora você já sabe que prazer é saúde, autoconhecimento é poder e cada escolha importa na construção do próprio bem-estar. Então bora cuidar da mente, do corpo e da intimidade com leveza e sem preconceitos. Se esse vídeo te ajudou, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e compartilha com as amigas para espalhar informação boa. Aqui a gente vai sempre falar de temas que fazem diferença na vida real, sem tabu e com aquele jeitinho brasileiro que a gente ama. Se curtiu esse papo sincero e informativo, dá um likezão, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso e se ainda não está inscrito no canal Longevidade, faz isso agora para mais dicas de vida longa e feliz. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Beijos!